Sem dúvida, um dos maiores erros dos cristãos é não saber de fato quem eles são em Deus e o que Deus é para eles. Quem nós somos em Deus e o que Deus é para nós. A Bíblia fala e as Escrituras mostram que um dia estavam duas irmãs, Marta e Maria, e Jesus estava na casa dessas mulheres. Uma irmã se assentou aos pés de Jesus, se derramou aos pés de Jesus e ficou passando tempo com Jesus, ficou aproveitando a companhia de Jesus, desfrutando da companhia de Jesus. A outra irmã, Marta, ela começou a trabalhar, ela começou a servir, ela começou a pensar: o que será que Jesus precisa de mim? Como eu posso agradar a Jesus? Como eu posso deixar Jesus feliz? Ela queria agradar o mestre. A intenção dela era boa. E muitas vezes a gente se pega nessa situação, em achar que aquilo que a gente faz, que o nosso trabalho, ele vale mais para Deus do que a nossa companhia, do que a nossa conversa, do que o nosso relacionamento com Ele. É muito fácil vivermos isso no mundo de hoje. Estamos em uma sociedade completamente imediatista, completamente produtiva. É uma sociedade que produz muito, que aprende a produzir. É uma sociedade que tem o desejo de aprender a fazer da melhor maneira e acha que todo o valor das coisas está no trabalho, que a gente consegue tudo pelo trabalho, que a gente consegue tudo pelo serviço, que a gente consegue tudo fazendo, conquistando, tomando posse, correndo atrás, né? É muito fácil a gente achar que as nossas obras, que o nosso serviço vale mais do que qualquer coisa, mas também é uma geração que perdeu a amizade, que perdeu o relacionamento, que perdeu o contato pessoal, que perdeu o gastar tempo, e é literalmente gastar, é deixar de ganhar um tempo, é deixar de aproveitar um tempo para produzir alguma coisa e aproveitar esse tempo para passar tempo com alguém, aproveitar esse tempo para conversar com alguém, aproveitar esse tempo para construir relacionamentos de verdade, para ser leal, para confiar, para amar, para cuidar das pessoas. A gente deixa de fazer isso, a gente deixa de ter relacionamentos para a gente ter um serviço, uma produtividade exacerbada. E aqui Jesus não nos mostra equilíbrio dessas duas coisas. Não há equilíbrio dessas duas coisas, mas nesse texto bíblico, tem uma passagem fundamental para entendermos o dia de hoje. O que é preciso, o que no nosso relacionamento com Deus é necessário. Será que o meu serviço na igreja, será que é fazer algo para Deus, será que servir a Deus me deixa próximo dele? Será que servir a Deus me faz ser alguém que agrada a Deus totalmente, inteiramente? Será que servir a Deus faz Deus me conhecer? Será que servir a Deus preenche a minha alma? E a resposta ela é muito simples: não. Servir a Deus, fazer coisas, servir, trabalhar, não preenche a nossa alma, não determina o nosso relacionamento com Deus. E aqui nós temos esse ensinamento. Isso é muito simples. Jesus olha para aquela mulher que estava fazendo uma par de coisas ao mesmo tempo, ele fala: ei, para. Ela fala assim, ela chega em Jesus ela se acha no direito de intimar Jesus e falar: Jesus, e aí? Eu estou fazendo um monte de coisa aqui e Maria, que está aí sentada, não faz nada. Isso aí está errado, isso é injusto. O Senhor tem que entrar com justiça. E aí Jesus olha: filha, Maria escolheu a melhor parte. E isso não vai ser tirado dela. Ela não vai deixar de fazer isso para servir. Ela não vai deixar de estar aos meus pés para servir. Ela não vai fazer isso. Isso não está certo. Não é isso. Não foi para isso que eu chamei vocês. Não foi para isso que eu amei vocês. Não é para isso. O relacionamento é muito mais importante do que o serviço. Mas o fato de se relacionarmos com alguém e conhecermos a Ele, entendemos que Jesus serviu, que Jesus abandonou glória, que Jesus abandonou o céu, que Jesus deixou tudo lá, e ele veio aqui porque ele tinha uma missão que era servir, era cuidar da gente, era amar a gente, era se doar, era se entregar.
Isso nos mostra que Jesus nos chamou para servir também. Mas e aí? É preciso um equilíbrio nisso? O que é realmente para fazer? O que vai determinar, o que vai me aproximar de Deus? Eu preciso trabalhar, mas eu não posso ficar aqui o dia inteiro, eu não posso orar o dia inteiro, eu não posso ficar aos pés de Jesus o dia inteiro. Eu preciso trabalhar, é uma necessidade que eu tenho. Não, não é. Jesus nos chamou para nos mostrar que tudo que nós precisamos está nele. Tudo que nós precisamos está nele. E ele diz, olha isso. Jesus está falando isso. E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fazem roupas. E no entanto, nem Salomão, que foi um rei muito rico, em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tanta beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Esse texto ele tem várias questões que a gente pode abordar e a gente vai, mas a palavra nos diz, Jesus já sabe do que a gente precisa. Então, o que nós precisamos é buscar a Jesus. O trabalho não é a primeira parte, o trabalho não é a prioridade, o trabalho não é necessidade para nós, o serviço não é necessidade para nós, as obras não são necessidade para nós. Jesus nos mostrou isso. Qual que é a nossa necessidade? Ficar aos pés de Jesus. E ficar aos pés de Jesus vai nos fazer ter boas obras. Ficar aos pés de Jesus, ter fé em Jesus, produzir essa fé em Jesus, vai produzir em nós boas obras. As obras não são a finalidade, as obras não são a necessidade, as obras não são a prioridade. A prioridade é ficar aos pés de Jesus. E ficar aos pés de Jesus vai produzir em mim obras, vai produzir em mim serviço, vai produzir em mim tudo isso. E Tiago ele fala, de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Ou seja, ele está dizendo, se vocês têm fé em Deus, isso precisa produzir em vocês ações. A prioridade é a fé, a prioridade é desenvolver relacionamento, a prioridade é ficar aos pés de Jesus. E ficar aos pés de Jesus nos dá e produz em nós boas ações. Portanto, a gente precisa entender quem Cristo é, para a gente entender quem nós somos. Quando entendemos que muito mais do que Senhor, que muito mais do que Mestre, Ele é nosso Pai, nós vamos saber que a nossa prioridade não está no serviço. E o serviço na igreja não te sustenta. Servir na igreja, servir alguém, dar alimento para alguém não te sustenta. O que sustenta você e eu é estar aos pés de Jesus. A gente não melhora com o tempo, a gente não melhora sozinho, a gente não aprende sozinho. A gente aprende aos pés de Jesus. E esse aprendizado vai produzir em nós boas obras. Podemos ainda falar sobre a necessidade do serviço. Será que Jesus nos chamou para depender do nosso trabalho? Mas isso a gente conversa no próximo vídeo.